boa noite. A demissão da ministra Erundina caiu como uma bomba no país. Várias foram as manifestações, tanto a favor como contra a decisão do presidente Itamar Franco. Vamos nos prender a duas. Uma veio de lá de Washington, como para jogar um pouco de água na fogueira. O ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique, lamentou a saída da ministra Erundina, a quem qualificou como uma mulher forte e batalhadora. Mas acrescentou que a saída de um ministro não muda a cara de um governo. Pode não mudar agora, mas a postura do presidente Itamar precisa, no mínimo, ser refletida. A decisão de demitir a ministra Erundina por telefone, como se ela não tivesse um cargo de confiança do presidente, abriu várias brechas no Planalto. Uma delas foi prontamente preenchida por um manifesto do presidente do Clube Militar, Coronel Newton Cerqueira, que em outras épocas iria preferir botar na cadeia qualquer coisa que lembrasse reivindicação ou partidos de esquerda. Newton Cerqueira não poupou elogios a Luíza Erundina. Disse que ela era uma ministra que passava credibilidade e respeito, inclusive nos meios militares, por pregar o reajuste dos 97%. E disparou o morteiro para mostrar a revolta da classe. Se o reajuste dos servidores civis e militares for abaixo dos 97%, há sérios riscos de desordem e radicalização da greve. Nunca se pode deixar de lado um alerta deste gênero, principalmente quando parte de um militar. Só que o presidente Itamar vai ter que fazer uma mudança também de hábitos. A gente supõe que a equipe dele seja formada por pessoas adultas e responsáveis. E de adultos responsáveis não se puxam orelhas, não se dá sermão em público e muito menos se demite por telefone. O Noite e Dia começa agora. O ministro Eliseu Rezende deixa o governo. Ele se reuniu até às 10h30 da noite com o presidente Itamar, discutindo uma demissão negociada. Ao final da reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives, afirmou que o caso Eliseu estava encerrado. A informação da demissão do ministro da Fazenda é da agência de notícias do jornal O Estado de São Paulo. Mas os repórteres que esperavam o ministro Eliseu à saída da reunião com o presidente Itamar ouviram do ministro que ele não está fora do governo. Pelo contrário, foi discutir com o presidente o índice de reajuste dos servidores públicos e militares. Não é à toa que o governo não consegue resolver a crise instalada no país. Desde a última eleição presidencial, em 89, já foram colocados 74 nomes diferentes nos ministérios. Mesmo cercado de amigos e conterrâneos mineiros, o presidente Itamar já trocou 3 vezes o ministro da Fazenda e 2 o ministro do Planejamento. Luíza Erundina é a 5ª ministra demitida. Pouco antes do meio-dia, o presidente Itamar Franco soube no Palácio do Planalto que a ex-ministra Luíza Erundina tinha reclamado dos incidentes entre a polícia e os servidores em greve. Luíza Erundina queria definir logo o índice de reajuste para o funcionalismo. O presidente não gostou, pegou o telefone, ligou para a ex-ministra e disse que precisava do cargo dela. A partir daí, foi adotada a lei do silêncio. Só amanhã, os líderes do governo vão explicar a demissão da ex-ministra e responder às críticas que ela fez ao governo. Luíza Erundina deixa a Secretaria de Administração depois de 4 meses, fazendo graves acusações ao governo. Extorsões, favorecimentos a determinados grupos e falta de respeito com os servidores públicos foram algumas das denúncias feitas pela ex-ministra. Ela também acusou os ministros mais próximos ao presidente Itamar Franco, a corte, como chamou Erundina, de estarem envolvidos em casos de corrupção. Mas o alvo maior dela foi o ministro-chefe da Casa Civil, Henrique Argrives. Segundo Luíza Erundina, Argrives é responsável pelas intrigas entre o Palácio do Planalto e a Secretaria de Administração e de ter engavetado quase todos os projetos da ex-ministra, como acabar com as contratações irregulares de servidores federais e a moralização do uso de imóveis funcionais. Quando aquele assunto, como outros que vieram depois, eram colocados nas mãos do ministro da Casa Civil, era barrado, era engavetado, criavam-se 1000 exigências para poder dar encaminhamento e o resultado é que assuntos importantes, medidas importantes eram proteladas 1, 2 meses. Há situações irregulares de corrupção e que não tem havido vontade política
sobretudo dos chamados ministros da Casa, no sentido de corrigir essas distorções e essa corrupção. Nós identificamos, logo que chegamos, um testa de ferro de governadores de ex-territórios que extorquia, que explorava servidores públicos dos ex-territórios, como, por exemplo, o Banco do Brasil fazia transferência de recursos de salário de servidores e governadores de territórios seguravam esses recursos, passando 10, 15 dias para poder fazer o pagamento desses salários aos servidores. Eu queria chamar a atenção um outro caso, quando do anúncio do plano de governo no dia 14, se não me engano, de abril. Eu me dei conta já na madrugada, no final do dia, da madrugada do dia seguinte, eu me dei conta que havia sido embutido naquele pacote, naquele plano, um projeto de lei alterando a condição salarial, aumentando para 200% a gratificação para o pessoal da Fazenda e o pessoal do Tesouro. Nós temos especialistas na área de economia e de finanças nesta equipe, que demonstra que o governo, em abril, pagou 21 trilhões de cruzeiros de juros da dívida interna e externa. Representa 800 milhões de dólares, enquanto em abril apenas 38 trilhões de cruzeiros foram destinados a pagar servidor público. É a mesma política do Collor, é a mesma política do Sarney, que sacrifica servidores. E sacrificar servidores é sacrificar o povo. Servidor mal pago, servidor desvalorizado, servidor desrespeitado. É reproduzir na relação com a população a insatisfação, a frustração e o desgosto de não ser respeitado como trabalhadores. Uma atitude indelicada, grosseira e covarde. Assim, o presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a forma da demissão da ex-ministra. Lula diz que ministro é cargo de confiança e, por isso, o presidente deveria ter conversado com Luiz Erundina e não ter demitido a ex-ministra por telefone. O presidente do PT acha que Itamar está cercado de bajuladores e que, se não apresentar um plano de ação, vai ficar como Sarney, empurrando o governo com a barriga. Lula também acrescentou que vai lutar pela reintegração de Erundina ao Partido dos Trabalhadores. A esquerda reage à demissão da ex-ministra Luiz Erundina e se posiciona a favor dela. Alguns partidos já ameaçam retirar o apoio ao governo Itamar Franco. O PSB já pensa em articular o pedido de seus dois ministros, o da Saúde, Jamil Haddad, e o da Cultura, Antônio Alvaz. Na Câmara, vários deputados se solidarizaram com a ex-ministra Luiz Erundina e o governo já começa a perder alguns aliados. Os deputados do PT ligados à ex-ministra se sentem liberados e, a partir de agora, passam de vez para a oposição. Nós temos confiança em que os partidos de centro-esquerda vão descobrir que não podem estar num governo conservador como o governo Itamar. A partir do momento que ela é demitida num gesto de extremo desrespeito pelo presidente da República, que demitiu ela por telefone, a nossa postura certamente será outra. Já está confirmada a demissão do ministro da Agricultura, Lázaro Barbosa. Quem garante é o senador Elcio Álvares, do PFL, que participou agora à noite de uma reunião entre lideranças do Senado e o presidente Itamar. Segundo o senador, Itamar Franco já tem os nomes que vão substituir Lázaro Barbosa no Ministério da Agricultura e Luiz Erundina na Secretaria de Administração. E Lázaro Barbosa informou que vai ficar no cargo até que o novo ministro da Agricultura tome posse. O presidente americano resolve fazer uma limpa no setor de emissão de passagens da Casa Branca. Foram descobertos alguns desvios de dinheiro e todo mundo foi para a rua. A gente fala mais destas demissões depois do intervalo. E parece que esta foi mesmo a quarta-feira do bilhete azul em Brasília. Além dos ministros Lázaro Barbosa e Luiz Erundina, o presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, também deixou o governo. Ele foi informado de que tinha sido demitido pelo ministro da Justiça, Maurício Correia. 26 diretores e coordenadores da entidade pediram demissão em solidariedade a Sidney Possuelo. O atual diretor-geral de assistência da FUNAI, Cláudio Romero, assumiu interinamente a presidência da fundação.
E este foi um dos destaques desta quarta-feira, 19 de maio. Vamos ver agora o resumo dos principais fatos do dia. O julgamento dos banqueiros do Bicho do Rio deve ser na próxima sexta-feira. Os advogados dos bicheiros passaram todo o dia tentando conseguir na justiça a libertação dos clientes sem sucesso. E os 8 banqueiros do Bicho que estão num presídio da zona norte da cidade tiveram direito a receber visitas. Uma mulher morre durante o desabamento de um barraco por causa das chuvas que atingiram Salvador. Ela estava grávida de 2 meses. Os deslizamentos provocados pela chuva deixaram várias ruas da cidade cobertas de lama. Mais de 1 milhão de pessoas ficam sem trens no Rio por causa da greve dos ferroviários. A paralisação aconteceu porque os ferroviários resolveram aderir à greve nacional dos servidores federais. 50 funcionários da Secretaria de Saúde de São Paulo são demitidos pelo governador Luiz Antônio Fleury Filho. Os funcionários da área de saúde do estado estão em greve há 1 mês, reivindicando o aumento salarial de 100%. 2 protestos estudantis terminam em confronto com a polícia na Coreia do Sul e na Guatemala. Em Seul, milhares de estudantes faziam manifestação para lembrar os 139 mortos em confronto com a polícia em 1980. Soldados tentaram dispersar a passeata com bombas de gás lacrimogênio e o tumulto começou. E na Guatemala, os estudantes reclamaram dos aumentos das tarifas de energia elétrica e pediam um passe livre nos ônibus. A polícia reprimiu a manifestação com violência. Um avião com 133 passageiros cai em Medellín, na Colômbia. O avião saiu da cidade do Panamá e caiu quando se preparava para pousar. Pelo menos 50 pessoas conseguiram se salvar. O avião da companhia colombiana SAM se preparava para fazer uma escala em Medellín quando caiu por causa do mau tempo na região. As equipes de resgate encontraram o Boeing 727 perto do aeroporto de Medellín, com 50 pessoas feridas, algumas delas em estado grave. Todos os passageiros do voo eram colombianos. Escândalo na Casa Branca. O presidente Clinton demite todos os funcionários do Departamento de Viagens da sede do governo americano. Os funcionários são acusados de má administração e de uso indevido de passagens aéreas. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, os funcionários não seguiam nenhum procedimento administrativo ou contábil. Os poucos livros de contabilidade encontrados estavam incorretos, apesar do escritório de viagens movimentar grandes somas de dinheiro. Segundo a secretária, todos os demitidos eram funcionários antigos na Casa Branca. Entre os que receberam passagens irregulares da Casa Branca está uma prima distante do presidente Bill Clinton. Uma feira em Nova York mostra a criatividade dos inventores de brinquedos americanos. São inventos que desafiam o bom senso com doses iguais de loucura e genialidade. Ao entrar na feira, não espere encontrar os itens tradicionais das lojas de brinquedos americanas. Aqui, o sucesso só é garantido para quem ousar, como esse despertador para os que gostam do campo. Você pode encontrar um monstrinho simpático que usa os dentes como apontador. Ou um matador de mosca escandaloso. Os expositores garantem que a feira não é só de inutilidades. Com esse álbum na mão, você não precisa mais sujar as fotos com os dedos quando quiser mostrá-las aos amigos. Esta fita ensina cerca de 30 palavras em diversas línguas estrangeiras, mas só os palavrões. Mais bem comportado, o espelho de bolso pode levantar o astral de qualquer mulher. O setor de agropecuária no Paraná está otimista. A Expo Outono 93 pode trazer negócios de mais de 10 bilhões de cruzeiros. A feira foi aberta hoje. A Expo Outono, aberta oficialmente hoje, trouxe 1.600 animais de pequeno, médio e grande portes para os pavilhões do Parque Castelo Branco. Até o próximo domingo vão acontecer aqui exposições, concursos e leilões de animais de primeira linhagem. A feira, que nasceu há 7 anos, desta vez dá uma atenção especial a pequenos e médios produtores rurais, oferecendo um programa de inseminação artificial ou reprodutores de alta qualidade que tenham preços mais acessíveis. O grande destaque deste ano é para a raça bubalina.
Durante a Expo Outono acontecerá a 17ª Exposição Brasileira de Búfalos e o primeiro concurso leiteiro nacional da raça. Todos os animais premiados durante o dia nas exposições vão ser leiloados à noite aqui mesmo no Parque Castelo Branco, em Curitiba. Com isso, os organizadores esperam movimentar mais de 10 bilhões de cruzeiros na Expo Outono desse ano. O Banco Central alterou as regras para a compensação dos cheques. É uma tentativa de diminuir os efeitos da inflação para os depositantes. Os cheques depositados na rede bancária de uma mesma praça vão ser compensados em 48 horas, se o valor depositado for menor que 4 milhões de cruzeiros. Se o valor do cheque ultrapassar os 4 milhões, a compensação é feita em 24 horas. A mudança entra em vigor já na segunda-feira. Para praças diferentes, as regras são as seguintes. Em locais de fácil acesso, o depósito é efetivado em 6 dias. Para as localidades de difícil acesso, o prazo para compensação pode chegar a 20 dias. Para os cheques de praças diferentes, o Banco Central ainda não definiu a data para as mudanças nas regras de compensação. A unidade fiscal de referência entra na casa dos 22 mil cruzeiros. A UFIR subiu 137,3% desde o dia 1º de fevereiro. Veja também os índices de correção para as cadernetas de poupança. As poupanças que fizeram aniversário ontem, 19 de maio, têm reajuste de 30,83%. Para hoje, a correção é de 30,66%. As poupanças que aniversariam amanhã, dia 21, vão ser corrigidas em 30,49%. Veja agora os valores da UFIR. Para o dia 18 de maio, a unidade fiscal de referência vale 22.220 cruzeiros e 19 centavos. Para o dia 19, o valor da UFIR é de 22.494 cruzeiros e 82 centavos. Hoje, a unidade fiscal de referência vai estar valendo 22.772 cruzeiros e 85 centavos. Sequestrado no Rio, o filho do presidente da escola de samba Beija-Flor, uma das mais famosas do carnaval carioca. Os sequestradores ainda não fizeram contato com a família do rapaz. Renato Batista tem 18 anos. Ele foi sequestrado nesta quarta-feira no centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O pai dele, Luiz Carlos Batista, é também dono de concessionárias de automóveis. O São Paulo faz um show de gols e abre caminho para a conquista da Taça Libertadores da América. Os gols emocionantes a gente vê depois dos comerciais. Até já. O São Paulo saiu na frente na primeira partida da final da Taça Libertadores da América. O time de Tele Santana venceu a Universidade Católica do Chile por 5-1. Veja os gols desta noite no Morumbi. Palhinha chutou, a bola bateu na trave e na volta bateu no zagueiro e entrou. Veja outra vez. Pintado passou para Vitor, que chutou e mais uma vez a bola bateu no zagueiro e entrou. Gilmar entrou na área, avançou e chutou cruzado. Veja outra vez por outro ângulo. O quarto gol do São Paulo foi marcado por Raí, que meteu o peito na bola. Veja de novo. O quinto gol foi marcado por Miller, quem cobriu o goleiro. Veja só, belo gol. Confira. E o gol do Universidade Católica foi marcado numa cobrança de pênalti batido por Almada. Veja de novo. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo tirou o pé do lodo e conseguiu uma vitória. 3-1 em cima do América. Veja os gols.
Bola cruzada na área e Márcio Caruaru marcou de cabeça. Botafogo 1-0. Veja outra vez. O América empatou num belo chute de Piquete. Confira no replay. O Botafogo fez 2-1 numa cabeçada de Rogerinho. Veja só. De novo agora. Edson fez o gol da vitória botafoguense. Belo gol. Outra vez. Os baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa foram os grandes vencedores da festa de entrega do Prêmio Sharp. A noite de gala foi no Teatro Municipal. Smoking, vestidos longos com direito até a paetê, muita gente bonita e famosa. A agitação no saguão do Teatro Municipal era grande. Na abertura, Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães animaram a plateia que aguardava ansiosa o início das premiações. A cada subida ao palco, os aplausos eram longos. Entre os premiados estão Hermeto Pascoal, Paulo Moura, Bete Carvalho e Martinho da Vila, que recebeu 3 prêmios. Daniela Mercury ganhou o prêmio de melhor cantora de música regional. Pela canção popular, o premiado foi Tim Maia. E na categoria de música popular brasileira, ganharam Gal Costa como melhor cantora, Caetano Veloso como melhor cantor e Gilberto Gil como melhor disco. E como todos os anos, fim de festa é hora de homenagens. E os 2 homenageados especiais dessa noite são Calbi Peixoto e Ângela Maria. Com um repertório variado, eles dão espaço a vários astros da música brasileira. Do roqueiro Renato Russo, passando por Edson Cordeiro e Daniela Mercury. E o Noite e Dia fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.